partir desse momento, então. Querido Mestre Jesus, nos abençoe nesta noite. Que teus ensinamentos de amor envolvam-nos totalmente. Que a equipe espiritual da Casa Paulo de Tarso auxilie a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, renovando nossas energias. Abençoe a palestrante desta noite, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, né? Que nós possamos chegar aqui e receber tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. A gente possa ir para casa depois, dividir com todos aqueles que lá estão e que seja um estudo proveitoso. Pelo menos eu estudei para ser, tomara que seja, né? Porque quando fala assim palestrante, parece que é palestrante, mas não é palestrante. A gente conversa, né? E aí eu até desci lá embaixo porque eu esqueci em casa. Fica então uma dica para Natal, né? Esse livro aqui é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Jesus no Lar. Tem outros, né? Que são ótimos também. Mas esse aqui, para quem tem criança, para quem tem adolescente, para quem mantém a sua criança interna viva ainda e bem cuidadinha, né? Esse livro é maravilhoso. E foi assim, olhando esse livro, que mais uma vez eu fui buscar a orientação para o estudo dos nossos encontros aqui no sábado. Esse livro aqui traz reflexões, né, das lições ensinadas por Jesus nas reuniões da casa de Pedro, de Simão Pedro. Lá na casa de Simão Pedro, naquela época, aconteciam reuniões depois que Jesus se encontrava com as pessoas, e eles ficavam ali reunidos na casa de Pedro conversando. E foi o início do Evangelho no Lar. Aquilo que a Mônica falou para nós, né, agora, que nós temos um Evangelho no Lar online, no domingo às 19 horas, em que a gente se encontra e faz uma precezinha de 15, 20 minutos, uma leitura e uma prece. É um momento de higienização do nosso lar. Então, lentamente a gente vai construindo novos costumes na nossa vida. E é dessa maneira que aprendemos lá com Jesus, né, na casa de Pedro, em que estavam ali naquela noite, uma noite fresca, conta a história, que quem conta mesmo é o Neio Lúcio, através do Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: era uma noite fresca, e ali estavam Filipe, Pedro e Jesus. Pedro falava dos problemas das tentações. Filipe abria a sua alma e contava das suas angústias, das suas tristezas, com uma emotividade, uma aflição que tocou o coração de Jesus. Não era o seu primeiro apóstolo a contar da sua tristeza, mesmo com toda a fé que carregava. O mestre então começou a contar uma história. O nosso pai precisou de pequeno grupo de servidores em uma pequena cidade, uma cidade revoltada e libidinosa. E para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e honravam as suas leis. Ali situados, os felizes contribuintes então começaram a sua tarefa, naquela cidade que tinha uma certa desorganização. Fundaram ativo núcleo de fé e de caridade. E tanto se salientaram na prática da bondade e do amor, que o espírito das trevas passou a persegui-los. Vou fazer um parênteses. A lição diz assim: espírito das trevas, os demônios. Por favor, gente, é só uma linguagem. Demônio, espírito das trevas não existe. É uma linguagem que traz aqui no livro. Mas eu não quis alterar o texto porque eu achei muito rico. Então não seria eu que alteraria o texto de Neio Lúcio, né, gente? E que o Chico Xavier botou no livro. Então continuaremos com essas nomenclaturas, entendendo que eram espíritos inferiores, certo? Então passou a persegui-los. A princípio atormentou-os com os
morcegos da maledicência. Mas eles sinceros se uniram mais ainda. Espalhou então ao redor deles a sombra da pobreza. Dedicados, assim se concentraram mais ainda no serviço e trabalharam ainda mais a serviço de si e venceram as dificuldades. Em seguida minou as relações com as serpentes da maledicência. Entretanto, eles fizeram construtivo silêncio e derrotaram o perseguidor. Depois dos ataques fracassados, o gênio das trevas modificou as ações e enviou-lhes, então, os demônios da vaidade. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes ainda e atribuíram o sucesso a Deus. Foi então que os seres perversos encheram-lhes a casa de fartura e preciosidades, de modo a entorpecer os seus sentidos e a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto harmonioso, fortalecido na fé, recebia e repassava para todos os aflitos e desalentados. Então o espírito das trevas já estava assim, como diria Ana Lu, por aqui, né? Tudo que eu tento, nada dá certo. Eu hei de vencer essas criaturas. Então, o que aconteceu? Ele estava lá analisando, penso eu, imagino eu, ele analisando o ambiente dele, olhou lá naquele cantinho ali, ó, tem um demoninho bem quietinho, bem encolhidinho, sem graça. Acho que não tem poder nenhum, mas é o único que sobrou. Vou chamar ele. E aí só, vem cá, que eu gostaria que tu cumprisse uma tarefa para mim. Olhou para o demônio da tristeza e disse: eu quero que tu desças e vá atrapalhar a vida daquelas pessoas. Enviou-lhes o demônio da tristeza. E o demônio da tristeza, gente, ele chega muito de leve. E ele vai alcançando a mente da gente, assim, naquela sensação de que, não consigo mesmo, né? Não vai dar certo. Não vou conseguir, não tenho valor. Acho que não vai dar certo. E ele vai tomando conta da gente, vai minando a nossa mente. E ele chegou e pegou direto quem? O pai daquele núcleo. E começou com toda a sua delicadeza. Olha, fulano, tu és um homem, tu não és um anjo. Não te envergonhas de falar de Deus? Tu és tão imperfeito, criatura. Olha só quem é tu para estares nesse lugar de destaque, nessa cidade, coordenando esse trabalho. Busca, antes de tudo, prestar atenção nas tuas fraquezas, nos teus erros. Analisa as tuas culpas. Quem tu és para essa tarefa? Faço aqui um parênteses e penso, quem nunca sentiu isso? Quem nunca foi visitado pelo demônio da tristeza? Quem nunca se sentiu desorientado, desinteressado para assumir ou continuar com o seu propósito? Registrando então a advertência, o pai infeliz foi enfraquecendo e esqueceu-se de ser útil. A importância do trabalho na nossa vida. O trabalho, por pior que seja, por mais difícil que seja, ele serve para alguma coisa. Nem que seja lavar uma louça, varrer um pátio. Não, varrer o pátio quem varre é o Érico. Varrer um pátio, né, também arrumar uma cama, fazer alguma coisa. A gente precisa trabalhar no nosso trabalho e mesmo ser proativo, porque nos tira dessa tristeza, desse marasmo. Mas ele esqueceu. Ele foi enfraquecendo, foi entristecendo e profundamente ele foi se deixando levar. Acreditou-se então culpado para sempre. E desde o instante que ele admitiu essa incapacidade de reerguimento, ele foi definhando e morreu de pesar. A esposa, vendo o marido naquela situação, naquele sofrimento, ela, envolvida pela onda de lamentação, de lágrima, seguiu então os passos do marido, e a angústia tomou-lhe a vida.
E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. A tristeza, ela chega lentamente. E tristeza nós podemos entender aqui como tédio, porque é uma tristeza negativa. Porque nós vamos ver ali adiante que existe uma tristeza positiva. Mas esse tédio, esse desânimo, essa falta de fé que a gente carrega muitas vezes, por conta de algumas crenças que nós carregamos, mas a doutrina espírita e os espíritos vêm nos dizer, vamos lá, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos se sacudir, vamos se mexer, porque a única saída que a gente tem é a saída da lei do trabalho. Depois da lei, né, que a gente diz que é do amor, da justiça e da caridade. Então, assim o venenoso antagonista, o gênio das trevas, né, como diz no livro, venceu os valorosos colaboradores do bem e do amor, sem a necessidade de uma arma, a não ser a pequena sugestão da tristeza. O mestre finda a história e nenhum dos presentes ali ousou intervir no assunto. Eu faria agora uma pergunta e que fique a resposta para cada um dentro de si, né? Quem de nós já não foi visitado, como já perguntei, mas assim, quem de nós, trabalhadores da casa espírita, ou quem de nós, às vezes, tem tanta vontade de trabalhar, se colocar a serviço, não pensa assim, eu não tenho condições. Não, eu sou imperfeito, eu não posso. Isso é um tantinho do demônio da tristeza atrapalhando a nossa vida, achando que a gente não tem capacidade. Se somos filhos de Deus, é óbvio que a gente vai ter capacidade para alguma coisa, pelo menos, né? A gente pode não ser assim tudo, e a gente não pode ser o melhor de todos, mas a gente pode ser aquela pecinha que vai ajudar. Aquele que vai dividir o conhecimento, aquele que vai aplicar o passe, ou em casa nós seremos aquela pecinha que vai ajudar, aquela pecinha que vai escutar. E olha que beleza, gente, que bênção, aquela pecinha que vai escutar a sogra. Já imaginou que trilha iluminada quando a gente senta e escuta a sogra? Escuta o cunhado, a cunhada, né? Então olha só, isso é servir. É não se deixar levar pelo desânimo, pelo tédio ou pela revolta. É necessário esse caminho. Voltando então aqui, quando o mestre finda a história e ninguém ousa intervir no assunto, eu me perguntei, né? Adorei essa lição, mas como é que eu vou falar isso para as pessoas, meu Deus? Vou fazer um link, né? E Marlon, que é o meu... uma pessoa, um palestrante, psicólogo que eu gosto muito, né? Ele tem um livro que se chama Cultivo das Emoções, né, Érica? E é um livro maravilhoso que fala das nossas emoções. E eu lembrei, lá tem a tristeza. A tristeza, o demônio da tristeza toma conta da gente. Mas ela não é só um demônio, não. Ela também pode ser útil. Quando a gente não se dá conta, é que ela vira um demônio. Quando a gente se dá conta, ela vira um instrumento útil para o nosso dia a dia. Eu entendi nessa história, eu não sei vocês, e por favor, se alguém entender diferente de mim, depois a gente se encontra e vocês me ajudem a pensar do jeito que vocês pensaram, né? Mas eu pensei assim, olha, essa história está trazendo aqui um alerta para nós. E que tipo de alerta? Cuida os teus pensamentos. Cuida os teus pensamentos na lua, porque eles podem não ser só teus. E aí o meu Cristo, né? Então quer dizer que se não são só meus, são dos meus amigos espirituais que não gostam tanto de mim, né? Porque se fossem pensamentos elevados, seriam daqueles que gostam muito de mim. Aqueles pensamentos que me deixam mais tristes são daqueles que não gostam muito de mim. Então eu fiquei pensando, né? E fui lá no livro para poder entender um pouco melhor e resumir de uma maneira bem brevezinha assim. E ali ele diz que o homem triste, quando ele se identifica com a tristeza, ele se perde nas sombras do desânimo e da depressão. Sim, a gente fica identificado e eu sou triste. Eu sou uma pessoa triste desde que nasci. Não, meu querido. Nessa encarnação tu estás triste. Mas é só nessa encarnação. E quem sabe daqui a pouco, nesta mesma encarnação, tu não serás mais tão triste.
se fizeres esse movimento de autoconhecimento. E ele continua assim, dizendo que o homem que reconhece a tristeza e que sente e segue desperto, porque uma coisa é a gente sentir a tristeza que todo mundo sente, a gente tem uma vida no mundo de provas e expiações e que é difícil, né? Na minha idade, então, quando a gente deita, a gente dá graças a Deus que conseguiu deitar e não está doendo alguma coisa, porque quando a gente levanta, dói várias coisas, né? Ou quando tu te deita, tu dá graças a Deus, está doendo só o joelho, não está doendo o joelho, a perna, o pé, o tornozelo e as costas. Então, é um mundo de provas e expiações. Tristezas nós vamos enfrentar. É só a gente... de novo contei a minha idade, né? Eu ligava a televisão dessa maneira no meu tempo, né? É que eu quis dizer assim, no controle, tá? Então, a gente vai ali, liga a televisão, é uma tristeza atrás da outra. A gente olha aquelas pessoas na guerra. A gente olha as pessoas, sabe, com brigas entre si. A gente vê crianças sofrendo. É loucura para um lado, loucura para o outro. Como é que a gente não vai ser visitado pelo demônio da tristeza? Como é que a gente não vai, pelo menos naquele momento, sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo? E aí? Pelo menos a gente tem que saber que a gente está sentindo, mas não pode se identificar. Porque a partir do momento que eu me identificar com a tristeza, eu não vou ajudar ninguém. Quando eu me identifico com a dor do outro, eu não ajudo o outro. Porque cego não conduz cego. Eu preciso estar ao lado, não chorando com ele. Apesar da vontade de chorar, né? Não posso falar em chorar porque eu estou ficando velha e eu choro na palestra. Né? Que assim, quem lembra sabe, né? Então, não dá para ficar sentado chorando com o outro. A gente precisa ajudar o outro a seguir a sua caminhada. Então, esse homem que reconhece, que sente aquela tristeza momentaneamente e que segue desperto, sabendo que não, isso aqui passa, já passou outra vez, vai passar agora também. Aprende com a tristeza e utiliza a seu favor a energia de reflexão, de introspecção, que essa emoção carrega. A tristeza, quem pode ver, quem tiver tempo esse final de semana, por favor, veja um filme divertidamente, e a gente vai se dar conta ali, um filmezinho infantil, uma animação, o quanto a tristeza é importante na nossa vida. E a gente luta, a gente não quer, aí vai lá e bebe, vai lá e usa droga, vai lá e compra, vai lá e corre, vai lá e faz sexo, vai lá e dança. Não que, sabe, tudo bem, dançar a gente pode dançar à vontade. E tudo. A gente precisa entender que não dá para fugir. Porque toda vez que a gente foge, aquele monstro fica maior e vai atrás de nós. Porque a gente fugiu. Agora, quando a gente senta do lado dele e diz assim, pois então, vamos conversar aí tu? A serviço de que tu está aqui, tristeza? Para que tu veio me visitar hoje? E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo que essa tristeza, ela tem essa energia. Ela pode, assim como o sentimento, ela pode durar 2 horas, ela pode durar alguns dias, mas ela é uma energia de reajustamento da nossa vida. Ela se assemelha a um intervalo da estação de floração da planta. E dependendo do cuidado oferecido, pode deteriorar ou florescer. Então, uma energia, né, da tristeza negativa, que a gente se deixa levar como esse pai de família, se deixou levar, o quanto ele foi afetado, deteriora. Mas se a gente é visitado por aquela tristeza e para pensar, não, eu sou filho de Deus, vai mudar, eu mereço. Se os outros merecem, eu mereço também. O que é que eu preciso aprender com essa tristeza? O que ela está querendo me dizer? Isso é produtivo na nossa vida. Eu fico pensando coisas aqui da vida do Érico e eu não posso dizer para vocês, tá? Então, eu fiquei pensando, não vou dar o exemplo, não que o Érico seja triste, gente, não é isso, tá? Por favor. Mas às vezes a gente lembra de umas coisas assim, né? Que a gente vai vivendo na vida. Então, deteriorando-se, pode levar ao desânimo e à depressão, que é o mal do nosso século.
O mal do nosso século é a depressão e a ansiedade. E quando pega os dois juntos, vocês já imaginaram? Por favor, o desespero para ir para frente da ansiedade e o desespero de olhar para trás. E aí a gente se anula no presente. Aí qualquer coisinha nos derruba. Por quê? Porque a gente não tem a estrutura de parar e para pensar. E a depressão deixa como registro a perda de interesse pela vida, pelo prazer da vida. Ela cria também uma visão para nós, né? Uma visão negativa de si, do outro e do futuro. Então essa tristeza, quando ela vem e não é trabalhada, ela não é entendida, ela fica só num lugar negativo, ela se deteriora. E ela causa, sim, essa tristeza depressiva e cada vez a gente entra mais em sintonia. Essas influenciações destrutivas, desanimadoras, que chegam com a tristeza, com a depressão, com o desânimo, com a angústia, com a culpa, com a insatisfação, com o medo, podem ser influências obsessivas. Aqui eu só fiz a sequência daquilo que eu sinto. Agora vocês façam a sequência de vocês, né? Quem não sente isso, né? Quem não sente tristeza, momentos depressivos, desânimo, angústia, culpa, insatisfação, medo, quem não? Mas isso também pode ser, em certo grau, uma influência obsessiva. E o que é uma influência obsessiva para aqueles que não estão acostumados com a doutrina espírita e não entendem exatamente o que é isso? Uma influência obsessiva, segundo Allan Kardec, que recebeu essa resposta dos espíritos, a influência obsessiva é uma ação persistente de um espírito mau que exerce sobre um indivíduo. Vai desde uma simples influenciação moral, como aconteceu com aquele pai de família, até uma completa perturbação do organismo ou das faculdades mentais, como aconteceu também com aquele pai de família. Mas quem são esses obsessores que a gente está falando aqui? Quem são esses espíritos maus? Eu lembro que há 40 anos atrás, quando eu li isso aqui, eu disse, não aceito essa história de dizer espírito mau, não gosto disso. Eu era, e ainda sou algumas vezes, né, rebelde, não aceitava daquela maneira que estava sendo escrita. Mas se estava sendo escrita assim, eu só precisava entender o porquê que estava sendo escrito assim. Porque nós somos maus, sim, em alguns momentos. E a gente precisa saber disso. E a gente precisa despertar nossa consciência para isso. Então, quem são esses obsessores? Quem são esses homens maus? São as almas dos homens que viveram na Terra e que estão fixados nos seus sofrimentos, buscando justiça com as próprias mãos. A Nalu criou um problema para um espírito em outra vida, e aí o que aconteceu? A Nalu desencarnou, a Nalu tentou se organizar, essa pessoa que sofreu muito não conseguiu, esse espírito que sofreu muito não conseguiu se organizar. Quando encontra a Nalu, porque a Nalu de vez em quando baixa a sua frequência vibratória através das culpas, dos medos, das angústias, das depressões, e permanece aí, esse é o detalhe, não é sentir de vez em quando, mas é permanecer. Aí a Nalu permanece ali e diz, tu tá aí, Nalu. Então, é agora que tu vai pagar a tua dívida. Vamos lá? Ó, tu me deve isso. E aí a Nalu começa a se sentir mal. E aí se dá conta, eu vou lá na sociedade espírita, fazer o evangelho, né? Vou rezar, porque tem alguma coisa que não tá legal. Mas porque eu hoje já sei disso. E quantas pessoas não sabem, ou quantas pessoas não acreditam. E tem essa oportunidade, como agora, da gente estar aqui, e enquanto a gente está aqui se distraindo, né? O plano espiritual está fazendo magníficas desobsessões em torno de nós, fazendo atendimentos espirituais que a gente não imagina, fazendo cirurgias espirituais que a gente não alcança o tamanho do atendimento que nós temos. E não só em nós os encarnados, mas também nos desencarnados que estão aqui. Quanto nós recebemos em cada momento em que nós estamos estudando assim. Então esses irmãos que buscam a justiça com as próprias mãos, vai desde uma simples influenciação, como eu disse, né? Então, pulando mais adiante,
E aí esses obsessores, eles são as almas dos homens que querem fazer justiça com as próprias mãos. E quando nós desencarnamos, e esse é o detalhe que o Kardec fez e nos chamou a atenção, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo quem nós somos. A morte não nos modifica. Não modifica os nossos sentimentos, não modifica os nossos pensamentos. Os que amam continuam amando. Os que odeiam continuam odiando. Não adianta. Se a gente não mudar aqui e agora, enquanto nós estamos encarnados, e eu não estou dizendo que é fácil, é difícil, é muito difícil, mas a gente precisa. A gente está tendo uma oportunidade incrível, ímpar na nossa vida, que é essa encarnação. Ou a gente vai, ou a gente vai. Eu vivo dizendo isso para o Érico, olha que é a tua última, porque tu já está com 73. E 73 para 83 é assim, 83 para 93 é mais assim ainda. E eu não sei se tu chega até os 83, que dirá os 93. Então aproveita, vamos fazendo essa mudança. Se a gente não fizer essa mudança, a gente vai perder a oportunidade. E nessa oportunidade aqui, olha só, a gente ainda está tomando banho sozinho. Olha que bênção, olha que coisa boa. A gente ainda consegue caminhar. A gente ainda consegue escovar o nosso dente. A gente ainda consegue conversar com um ente querido, nem que seja pelo vídeo. A gente tem tantas oportunidades. A gente ainda consegue vir na sociedade espírita, estudar um pouquinho. A cada semana a gente estuda com um, com outro, com um, com outro. E a gente vai aprendendo. A gente vai mudando a nossa frequência. Então, aqueles que amam seguem amando. Os que odeiam seguem odiando. E as causas das obsessões são múltiplas, mas sempre por sintonia com o desencarnado. Vamos com os pensamentos, desculpa. As causas múltiplas, mas estão sempre por sintonia do nosso pensamento, do nosso sentimento. Acreditando-se culpado para sempre. Aquele pai de família que tinha sido escolhido pelo Senhor. Imagina, gente. O homem foi escolhido por Deus para realizar uma tarefa. Se Deus acreditou que ele tinha capacidade de realizar aquela tarefa, e ele não acreditou nele. É como nós aqui, quantas vezes a gente não acredita na nossa capacidade de realizar a tarefa, e a gente tem essa capacidade. Está na hora da gente acordar. Então, quando a gente sintoniza com esses pensamentos negativos, que eu não vou conseguir, vai ser horrível, a gente rompe com o alto e sintoniza com a frequência dos iguais e para os mais abaixo. E isso não fica legal, não fica bom, porque a energia negativa vai consumir a nossa caminhada nessa estrada, porque nós temos ela dentro de nós. E a gente precisa fazer força para compreender que ela existe em nós, para que a gente possa não ser escravo dela e entender que ela vai passar, ela vai ser metabolizada. Analisemos os nossos pensamentos e lutemos no propósito do nosso despertar. O Divaldo diz numa palestra que ele tem o hábito de fazer o seguinte: se ele está parado e passou um pensamento por ele negativo, ele pensa, isso é meu? Por que será que eu pensei isso? Que estranho, será que é meu mesmo? Ele espera uns 10 minutos. Se o pensamento continua e ele tem certeza que não é dele, ele começa já a fazer prece. Ele diz, não, vamos abrir o evangelho e vamos fazer prece, que isso não é meu. Eu vou encaminhar esse irmãozinho para o caminho dele. Eu não vou ficar com companhia nenhuma. Então a gente precisa se dar conta disso. E a gente só se dá conta disso quando a gente se conhece. Então eu sei o que isso é meu. Ou, claro que a gente tem os nossos defeitos, né? Mas a gente sempre tem que pensar profundamente. E a Joana nos alerta, eu acho ótimo esses 2 alertas que ela traz para nós, no livro Momentos Diários, eu acho que é, na lição O Desânimo. É uma lição linda, gente, tá? Ela diz assim, quando sintas a insinuação do desânimo, cochichando falsos motivos para que abandones a peleja, ou a postergues, ou a desconsideres, a peleja da vida, as nossas dificuldades, né? O nosso dia a dia, as nossas relações difíceis. Tem cuidado.
usa a razão e expulsa esse desânimo, essa tristeza da tua casa mental. E ela complementa num outro livro, O Ser Consciente, quando ela diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre. E o que é trabalhar-se? Fazer uma autoanálise. A gente sabe quem a gente é. Eu sei, bichinho que mora dentro de mim, gente. Eu sei, estou conversando aqui de Jesus, mas sei bem quem eu sou. Isso é importante a gente saber. Mas não é assim chegar e falar: minha sogra é o que é, precisava estar lá escutando, ó. Não é a sogra que tinha que estar aqui, era eu mesmo. Não é o meu vizinho que tinha que estar aqui, era eu mesmo. Então a gente precisa se dar conta desses detalhes na nossa vida. É ruim? É muito ruim. Ponto. É ruim mesmo, ninguém gosta de olhar para os seus defeitos, mas não tem outra saída, só tem essa. Ou a gente se conhece, ou a gente se conhece. E aí a Joana diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é, aprimorando-se sem cessar, e para isso não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Nos encaminhando então agora para o final, certo? O final do nosso encontro. Meu marido fica nervoso, gente, quando começa a chegar o finalzinho, eu não terminei ainda, vocês não imaginam. Então, para facilitar o entendimento, né, e para facilitar a nossa jornada, a equipe espiritual orientou a Kardec para nos deixar, pelo menos, né, toda essa orientação que nós temos nas leituras, em toda essa capacidade de entendimento que a gente tem através dos livros. E ele nos diz que há nessa doutrina espírita recursos terapêuticos maravilhosos, um arsenal de socorro para enfrentarmos todo tipo de sofrimento, dificuldades, adversidades, complicações, relações difíceis. Quais são esses recursos? Palestras públicas doutrinárias como essa, estudos, grupos de estudos, passe magnético, água magnetizada, hábitos saudáveis da oração, culto do Evangelho no lar, ampla literatura. Através do conhecimento nós conseguimos aliviar as nossas dúvidas. Retomando então as palavras de Jesus, lá no final da história, ele diz assim: enquanto um homem possuir recursos e forças, e nós temos os recursos da doutrina que nos dá força, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais do que uma visita ameaçadora, só ameaçadora, do gênio das trevas, em sua guerra desventurada, que quer dizer que não vai ganhar para sempre, né? E persistente contra a luz. Que os bons espíritos nos envolvam, que nós possamos entender o tipo de tristeza que a gente sente, que a gente possa ter coragem de vencer essa tristeza, utilizar nosso serviço, analisando, reflexionando, entendendo, porque a tristeza ajuda a organizar a nossa cabeça. Vamos pensar nisso. Não é se entregar, mas é não brigar. Combinado? Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.